Por que que eu resolvi voltar para o Instagram depois de passar 3 meses fora dessa plataforma e de, inclusive, cogitar a possibilidade de não voltar a ela? Essa é uma vez que a gente vai falar hoje, porque eu tenho visto um movimento muito grande, inclusive antes de eu ter saído da plataforma, de muitas pessoas falarem do seu cansaço em estar presente online lá no Instagram. E isso me motivou, inclusive, a me dar o start que eu precisava para sair de lá, porque eu também me percebi, aliás, me percebi há muito tempo, só que eu não tinha coragem de abrir mão, porque eu também estava totalmente dependente daquela plataforma. Eu não me via como uma pessoa viciada no Instagram, e eu estava viciada no Instagram, e achando que o que eu estava fazendo ali era somente trabalho, só que não. Eu passava muito tempo da minha vida, do meu tempo, do meu dia, da minha semana, rolando o feed, argumentando para mim mesma de que eu estava procurando referência, que eu estava me atualizando, que eu estava, enfim, nutrindo relacionamentos e pessoas que moram longe. Só que na verdade não. Eu estava só perdendo o meu tempo e gerando em mim ainda mais ansiedade para as coisas que eu precisava fazer, porque eu ficava me comparando, eu ficava medindo a minha vida, né, pela vida dos outros, os meus resultados, e nada disso era produtivo no final das contas. Ao contrário, era muito adoecedor. Mas antes de tudo, antes da gente continuar esse papo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu estou muito feliz. Ó, minha gente, voltei com meu microfone. Falei aqui no último episódio que eu estava usando o microfone temporário, mas aqui, ó, consegui, voltei com ele. E cada vez mais a tendência é melhorar, se Deus quiser. Eu espero que você esteja bem. Se você ainda não me segue aqui no Spotify, me segue, minha gente. Avalia o nosso podcast, dá 5 estrelas, porque isso é muito, muito importante para que o Spotify entenda, né, que o nosso podcast ele é muito bom, que vale a pena gastar uns minutozinhos do seu dia para nos ouvir, para me ouvir, no caso. E, por favor, comenta, manda seu feedback, manda seus temas de conteúdo. Eu amo compartilhar isso com vocês, eu amo a nossa interação, eu amo trocar com vocês. Então, sempre que vocês comentam, dão feedbacks, avaliam, tudo isso é muito importante para o meu crescimento, o crescimento do canal como um todo. Se você me acompanha em outras plataformas, no YouTube, em outras plataformas que esse podcast é divulgado, também avalia, comenta, compartilha, faz esse movimento para que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e que a gente possa conversar sobre coisas importantes, coisas leves, de forma profunda, de forma um pouco mais descontraída, porque o objetivo desse podcast é falar sobre tudo isso de uma forma que todo mundo entenda, como se fosse uma conversa de bar. Aqui é o lugar onde eu me sinto mais livre para falar do jeito que eu quiser, sem firulas, sem arrudeios, ou com muito arrudeio, tudo bem, enfim, na vibe que eu estiver no dia. Tá bom, minha gente? Então, vamos lá. Eu decidi sair do Instagram no meados de abril desse ano, porque eu estava extremamente cansada desse plataforma. Eu não aguentava mais abrir o Instagram naquela obrigação de publicar algo. Como eu sou criadora de conteúdo, como eu trabalho com o Instagram há 3 anos, eu tenho essa obrigação de estar lá, presente, conversando, postando, olhando tendência, e tudo isso cansa no longo prazo, por quê? Porque é uma plataforma que ela muda muito, a gente vive vítima do algoritmo de lá, que é uma hora tá, valorizando um tipo de conteúdo, outra hora vem com novidade, outra hora tem uns bugs, e a gente tem que surfar na onda, tem que se adequar, isso cansa demais. E cansa também, no meu caso, criar conteúdo de uma forma muito rasa. Eu sempre questionei isso lá no Instagram e se tornou mais intenso nos últimos meses, nos últimos anos, depois que eu mudei o meu nicho de atuação de marketing e comunicação para comunicação não violenta assertiva e relacionamentos e tudo mais. Criar um conteúdo mais raso, de um minuto e meio, me desgastava muito, porque eu tinha que pensar na estrutura do roteiro, no gancho, né, enfim, em toda a estrutura que prendesse a atenção daquelas pessoas em um minuto e meio, e pudesse trazer engajamento, trazer resultados, e tudo isso gera muito cansaço mental. A nossa criatividade vai para o ralo.
Você aí que me escuta agora, se passa por isso ou já passou por isso, me confirma aqui, comenta se você também sentiu ou sente isso. Eu tinha muito essa dificuldade de criar conteúdo raso em poucos minutos para que as pessoas pudessem assistir pelo menos os 15 primeiros segundos e o vídeo não flopar. Só que na maioria das vezes flopava. E eu não tinha muito controle sobre isso. Tudo que me diziam que era para fazer, eu fazia. Todas as tendências eu tentava adequar ao meu nicho. Eu não sou muito de seguir tendência. Eu sou uma pessoa do contra. Se você já me conhece aqui há bastante tempo, já sabe. Eu sou aquariana raiz. Eu sou aquela pessoa de, opa, peraí, eu não vou por essa manada, não. Eu quero primeiro analisar, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer do meu jeito, fazer um pouquinho diferente. Eu sou assim. Mas tem horas que você tem que fazer igual para ser reconhecida, para ter um destaquezinho, para alguém te ver. Mas eu não gosto de seguir tendências de maneira geral, sabe? Não quer dizer que eu não siga de vez em quando, mas não gosto. E aí lá tende a você fazer mais disso, né, com o objetivo de viralizar. E essa era outra coisa que também me incomodava demais. Eu não queria viralizar por viralizar. Eu não queria que o meu conteúdo explodisse, saísse da minha bolha para chegar em mais pessoas que não fossem qualificadas com o meu trabalho, com o que eu quero passar. E, minha gente, é um caminho muito tortuoso, porque não tem regra. Todo mundo falar uma expressão aqui, me desculpem a expressão, mas é isso. Todo mundo caga a regra lá no Instagram para que a gente possa fazer isso e aquilo outro. Inclusive, eu fazia muito isso, replicando o que eu aprendia nos cursos, só que não existe uma regra clara, expressa para todo mundo. Não existe um caminho único para todo mundo. Cada pessoa vai seguir a sua jornada, cada pessoa vai fazer algo que pode dar certo para ela, mas que não necessariamente vai dar certo para outra pessoa. E muitas das mentorias dos cursos que se vendem por aí, vendem uma fórmula encaixadinha, bonitinha, dizendo que, na promessa de você vai conseguir tantos resultados com essa formulazinha aqui. Só que, na verdade, não é assim. Lidamos com seres humanos. E aí vem toda aquele papo que a gente já conhece, né? De, é porque se deu errado, o problema é você. Se deu errado, é porque faltou alguma coisa. Nunca é o contexto da plataforma, nunca é o que a plataforma de verdade oferece para a gente. O problema sempre está com a gente. E eu passei a criticar isso, passei a questionar isso, porque se a gente leva tudo para esse lado, de verdade a gente adoece. Eu passei a me questionar se o que eu estava fazendo de fato era bom. O meu trabalho passou a ser questionável por mim mesma, porque eu não estava tendo os resultados que eu queria e que as pessoas diziam que eu iria alcançar. Então, tudo isso me fez sair do Instagram, porque a gente precisa, minha gente, de um momento de respiro. E o meu momento de respiro chegou. Precisei sair lá na quaresma de abril desse ano, sair como penitência mesmo. Fui me dedicar à oração, fui me dedicar a nutrir a minha espiritualidade, fui me dedicar a nutrir as minhas relações offline, fui me dedicar a nutrir a mim mesma com novos hobbies, com novos objetivos, enfim, fui viver fora do online. E isso me trouxe algo que há muito tempo eu não vivia, que era saúde mental, que eu falo muito aqui, mas que eu não estava tendo, porque eu estava me desdobrando demais com o Instagram, sem ter resultado quase nenhum, enquanto eu poderia estar focando em redes que me dessem resultados no longo prazo, mas que eu pudesse fazer algo que de fato me trazia prazer, criar conteúdo profundo por mais tempo. Esse podcast é um exemplo disso. Aqui eu falo 15, 20 minutos e as pessoas me ouvem. Lá no YouTube é a mesma coisa. Eu também crio conteúdo 12 minutos, 15 minutos, 6, 9 minutos, a depender do meu dia, do tema, mas é um conteúdo mais aprofundado, onde eu posso falar mais, explicar melhor, dar mais dicas, servir com mais qualidade. Era isso que me faltava, era isso que ardia dentro de mim, eu não conseguia fazer no Instagram, porque estava ali muito fragmentado o conteúdo, e isso é a lógica de lá mesmo, é você fragmentar, é você segmentar, é você fazer algo que não seja a solução para a pessoa, né? Não é entregar tudo, mas entregar somente de pouquinho em pouquinho, para que a pessoa compre de você. E isso não está errado, óbvio, ali tem um objetivo de venda, ali tem um objetivo de negócio, não está errado, não estou dizendo que está errado, mas
para quem é criador de conteúdo, assim como eu, que preza muito pelo conteúdo, a gente não quer somente essa via comercial, a gente quer entregar, de fato, algo que seja valoroso para as pessoas, que de fato possa servir as pessoas de alguma forma, e a venda é uma consequência disso. As pessoas vão gostar do conteúdo, as pessoas vão gostar da, do que você oferece, do seu serviço, e isso vai acontecer em algum momento. Então eu precisava desse respiro. Só que comecei a criar conteúdo para o YouTube, estou muito feliz lá. Se você não me segue no YouTube, por favor, me siga no canal. Esse podcast também eu compartilho lá. Então, se você é acostumada a assistir conteúdo no YouTube, segue meu canal, Janaína Ferreira. Tem muito conteúdo sobre comunicação não violenta assertiva, sobre autodesenvolvimento, sobre papos, reflexões, tudo, maternidade, tem lá. Então me segue, curte, comenta e compartilha, tá bom? E aí, casou de eu receber o convite de escrever o meu livro junto com a minha prima, né? O nosso livro. E para que esse livro pudesse ter vazão, né? Pudesse chegar em mais pessoas, eu tinha que voltar para o Instagram, porque, infelizmente, o nosso público está lá. A maioria das pessoas estão lá, perdendo tempo lá, né? Então, a maioria dos brasileiros gasta, em média, 9 horas por dia em rede social. Isso é muita coisa, muita coisa. Então, não dá para a gente ignorar que o Instagram ainda é uma rede social importante quando se fala de negócio, quando se fala de criar comunidade, de criar relacionamento. Ainda é muito importante. Embora exista um movimento, como eu falei no início desse vídeo, de um cansaço, uma exaustão coletiva de pessoas que não somente produzem conteúdo, mas que só consomem conteúdo lá no Instagram, de não conseguirem estar mais nessa plataforma. E uns vão por extremo de deletar, de excluir conta, de sumir do mapa. Eu não cheguei nesse nível. Eu saí da plataforma, mas eu não deletei minha conta, eu continuei com a conta ativa, mas eu não postava nada por 3 meses, porque eu estava nesse meu momento offline, eu precisava desse respiro. Mas eu não tive a intenção de excluir a conta, porque em algum momento eu sabia que eu iria voltar para lá. Em algum momento eu sabia que eu iria encontrar a minha forma de produzir conteúdo lá e iria utilizar a plataforma de uma forma mais saudável, porque eu estava viciada na plataforma, eu estava consumindo de forma desordenada, eu estava gastando meu tempo de forma desnecessária ali dentro. Então, eu precisava encontrar uma forma de produzir conteúdo e de consumir sem me desgastar mentalmente, sem perder o meu tempo ali dentro. E eu confesso que assim que eu voltei, eu tive muita dificuldade, porque os gatilhos de consumo, aquela urgência, sabe? A dopamina que é liberada todas as vezes que a gente abre aquele aplicativo é imediata, então sair dali é muito difícil. Eu precisei encontrar uma forma, um meio termo, para que eu pudesse voltar para a plataforma para divulgar o nosso livro, para poder falar sobre isso, mostrar o meu conteúdo sobre comunicação não violenta de uma forma diferente. Tive uma certa dificuldade de criar conteúdo exclusivo para lá. No começo eu estava mais compartilhando o que eu fazia no YouTube, faço aqui na newsletter, mas agora eu já tenho criado conteúdo exclusivo para lá, tenho tateado, sabe? Eu tô me dando tempo, eu não tô me forçando, sabe, gente, a dar passos que eu ainda não estou preparada para isso. Eu sei que isso vai me penalizar no sentido de o algoritmo não vai entregar, o algoritmo, a gente sabe, gente, não é somente o seu conteúdo não tá legal, o seu tema não tá legal. Não é só isso. A gente sabe que o algoritmo tem vida própria no Instagram, a gente sabe disso, que ele tem as suas preferências. E já tem pesquisa, inclusive, que mostra isso. Então, não dá para a gente se medir pelo algoritmo. Não dá para a gente buscar apenas o que o algoritmo dá para a gente, que são números, né? Visualizações, curtidas, mais seguidores. Não dá para medir a vida desse jeito, senão a gente nunca vai se achar suficiente. E essa é uma doença desse século. A autoinsuficiência é você achar o tempo inteiro que você não é suficiente, que você não é capaz, que você não vai conseguir fazer, porque você está sempre se medindo com o outro, você está sempre se colocando em comparação negativa, porque a comparação é um exercício humano
necessário para a nossa sobrevivência, inclusive. A gente precisa do outro para se reconhecer enquanto ser humano. É um espelho, mas eu não posso medir a minha vida em relação ao outro. E isso tem acontecido demais. E o que mais tem de gente doente com crise de ansiedade, com crise de pânico, com todo tipo de transtorno emocional e psíquico por causa do consumo desordenado de redes sociais, e o Instagram é o principal delas. Tenho ouvido muito isso. E isso é um alerta para a gente pensar. É para a gente pensar. Tem vários autores importantes, como o livro da Geração Ansiosa, tem outros livros e outros autores que falam sobre redes sociais, sobre o consumo de tecnologias, da internet, do quanto isso é ruim para gerações, para adolescentes, para crianças, mas também para adultos, porque nós não fomos educados a estar nesse ambiente digital e as coisas têm mudado de uma forma tão acelerada que não está dando tempo da gente aprender e seguir o ritmo, né? Mudar com tanta velocidade. O ser humano ele precisa de um tempo para se adaptar às novas mudanças. Aí a gente não está tendo esse tempo devido às tecnologias avançarem rápido demais. Então a gente já está com a IA aí 2.0, 5.0 e muita coisa acontecendo e não estamos tendo tempo de alcançar, de maturar, de se habituar com essa nova ferramenta, com essa nova tecnologia e de repente muda. Então isso tem causado muito adoecimento, muita ansiedade, muita coisa e serve para a gente parar mesmo, serve para a gente pensar sobre isso de forma coletiva. Até que ponto é importante eu permanecer em uma rede social? Até que ponto é importante eu estar presente ali? Quais redes sociais é o melhor para mim nesse momento? Quais canais de comunicação são melhor para mim nesse momento? Eu preciso mesmo gastar tanta energia nessa plataforma, se eu posso desmembrar o meu conteúdo em outras que pode ter um resultado melhor no longo prazo? Vamos se questionar, vamos falar mais sobre isso. Eu percebo muita gente com vergonha de postar lá no Instagram, pessoas que não trabalham com conteúdo, pessoas que estão ali para consumir, que só postariam uma foto de forma aleatória, como era antes, lá no início da plataforma, quando tudo era mato. Essas pessoas que postavam fotos da vida para simplesmente compartilhar o seu dia com alguém que está longe, essas pessoas pararam de postar, porque virou uma plataforma muito comercial. Então tudo é muito performático, tudo é muito editável, tudo é muito perfeito ali dentro. E isso intimida o outro que não vive essa vida editada, que não vive esse perfeito que está sendo mostrado, que não sabe editar um vídeo, uma foto como o criador de conteúdo faz e se sente menos, se sente menor por causa disso e acaba não postando nada, não contribuindo com a sociedade, não contribuindo com nada, sabe? Nem assim, eu vou postar o meu dia, meu lifestyle. Não, a pessoa não está contribuindo com nada, porque se sente intimidada a isso. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Que eu pensei muito antes de voltar para a plataforma, mas decidi voltar por uma necessidade de divulgação do meu livro com a minha prima, que está em pré-lançamento ainda no site da editora. Eu vou deixar o link da editora aqui para vocês. O livro se chama Calar Não É uma Opção, mas Saber Como Falar É. Comunicação Não Violenta, Fé para Transformar Relações. E é um livro extremamente necessário para a nossa atualidade, não somente para a gente aprender uma nova forma de se comunicar por meio da não violência, mas para a gente aprender, inclusive, a olhar o outro de uma forma diferente. A gente aprender a ouvir com mais sensibilidade e com empatia. Um livro extremamente necessário para todo mundo que quer mudar a sua relação consigo mesmo e com os outros. E eu recomendo demais, modéstia à parte, recomendo demais, vou deixar o link aqui para vocês. E é isso, minha gente. Eu tenho tentado não cair nas mesmas armadilhas para não sucumbir novamente na ansiedade, no burnout. É difícil, mas eu tenho tentado e tenho conseguido. Na medida do possível, tenho conseguido criar conteúdo de uma forma menos destrutiva como eu estava antes. Confesso que ainda preciso melhorar muito e eu estou nesse caminho e quero vocês aqui junto comigo. Mas o Instagram, mais uma vez, eu já falei isso nos outros vídeos, nos outros episódios que eu comuniquei a minha saída, que o Instagram somente não é o vilão. O vilão em si é a forma
que a gente se relaciona com essa plataforma e tudo que está por trás desse consumo. Quem são as empresas que gerenciam essas plataformas? Qual o objetivo dessas empresas? É somente tempo de consumo do consumidor, venda de produtos e serviços e só. Ela não tem interesse nenhum com saúde mental, com qualidade de vida, com pautas sociais, nada disso. Ela não tem interesse nisso. Tanto é que são conteúdos que menos engajam, são conteúdos que menos alcançam pessoas, porque a plataforma ela quer coisas que gerem lucro. E isso é uma realidade. Não adianta se fingir de bobo, passar pano, isso é uma realidade. As plataformas, a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, está interessado em lucro. Quanto mais tempo nós gastamos aqui dentro dessa plataforma, mais eles lucram, né? Porque mais anúncios aparecem, mais tempo de consumo você passa ali dentro. E é uma bola de neve que só cresce no bolso deles. E a gente fica muitas vezes no saldo negativo no sentido emocional e no bolso também, porque a gente compra muito por impulso quando está ali dentro. Falo por experiência própria. É isso. É uma situação que a gente precisa prestar mais atenção, que a gente precisa estar sempre nessa tomada de consciência para não se deixar cair nas mesmas armadilhas. Eu decidi voltar, mas quero sim fazer pausas intermediárias de longo prazo para respirar, para me nutrir de mim mesma, para não desviar o meu propósito, o meu foco do que verdadeiramente é importante para mim e para eu não me deixar me levar pelas ilusões que essa plataforma nos vende diariamente. E eu recomendo isso para vocês, se fizer sentido para vocês, tá? Me falem aí que se faz sentido para vocês. É isso, minha gente. Voltei para o Instagram, porém, contudo, entretanto, todavia, com muita parcimônia, com muito cuidado, para que eu possa extrair de lá o melhor possível, que é entregar o meu conteúdo de valor para as pessoas e alcançar a minha comunidade. Eu preciso e eu quero falar para pessoas que queiram me ouvir, que queiram estar comigo nesse mesmo barco, pensando em pautas coletivas, pensando em autodesenvolvimento, pensando em, enfim, entregar o melhor para o mundo. Eu quero encontrar esse meu grupo. Por isso que eu ainda estou lá, porque eu acredito que essa plataforma tem esse potencial. Porém, quero ainda mais estar presente onde eu sinto o prazer de produzir conteúdo, que é lá no YouTube, que é no LinkedIn, que é aqui no Spotify. E eu quero que você me acompanhe em todos os lugares que eu estiver, tá bom? Eu conto com a tua ajuda para isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, minha gente. Vou deixar o link aqui do livro. Não esqueçam de olhar o site. Tenho certeza absoluta que esse livro vai ser revolucionário na sua vida. E espero os feedbacks, tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.